Fala galera, hoje o assunto é polêmico, é história, é rivalidade pura. Vamos falar de jogadores que vestiram a camisa do Vasco e do Flamengo. Isso mesmo, aquele jogador que um dia fez a torcida vibrar, mas depois virou inimigo número 1, quando trocou de lado. Olha que não foram poucos, hein? Alguns saíram queimados, outros conseguiram respeito nos dois clubes e alguns fizeram até história por ambos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para esse clássico de milhões de polêmicas. Para começar, a gente precisa lembrar que a rivalidade entre Vasco e Flamengo é uma das maiores do Brasil. O famoso clássico dos milhões já teve grandes finais, viradas históricas, discussões eternas e, é claro, jogadores que atravessaram a ponte jogando pelos dois lados. Mas como será que a torcida reagiu a essas mudanças? Vamos ver agora. E não tem como começar essa lista sem falar de Romário, né? O baixinho foi dos maiores atacantes no futebol mundial, jogou tanto no Vasco quanto no Flamengo. E olha, com títulos e gols pelos dois lados, revelado no Vasco, Romário saiu cedo para a Europa. Quando voltou em 1995, pegou todo mundo de surpresa e assinou com o Flamengo. A torcida do Vasco ficou revoltada, mas Romário não estava nem aí, meteu gol atrás de gol pelo Mengão. Só que anos depois, ele voltaria ao Vasco e se tornaria ídolo máximo do clube, ajudando ao time a ganhar o Brasileirão de 2000. E o melhor, sempre que ele enfrentava o Flamengo, ele dava aquele tempero especial ao jogo. Outro que causou polêmica foi o Bebeto. Esse daqui jogava muito, era ídolo no Flamengo nos anos 80. Campeão brasileiro pelo Mengão em 1987, a torcida amava o cara. Mas em 1989, ele fez com que muitos consideravam a traição. Trocou o Flamengo pelo Vasco. O clima pegou fogo. A torcida rubro-negra não perdoou. Só que no Vasco, Bebeto brilhou demais e foi fundamental no título brasileiro daquele ano. No fim das contas, saiu amado por uma torcida e odiado por outra. Agora vamos falar de um cara que é 100% Vasco, mas que teve uma passagem pelo Flamengo. Edmundo, o animal. No Vasco, ele fez história. Foi o principal nome no Brasileiro de 1997. Destruiu defesas e caiu nas graças da torcida. Mas em 1995, antes de toda essa idolatria, ele jogou pelo Flamengo. Só que foi uma passagem sem brilho e quando voltou ao Vasco, virou lenda. Hoje, ninguém lembra dele no Flamengo. Mas no Vasco, ele é um dos maiores ídolos. Agora, um nome que fez história nos dois lados, mas com peso diferente. Petkovic. Ele chegou no Vasco em 2002, mas não teve uma passagem tão marcante. Agora no Flamengo, aí sim, o sérvio é lembrado eternamente pelo gol de falta na final do Carioca de 2001 contra o próprio Vasco. Aquele gol no último minuto foi uma das maiores cenas do clássico. Ele voltou ao Flamengo depois, em 2009, e ajudou o time a conquistar o Brasileirão. Com certeza, um jogador que marcou época no Mengão, mas que também vestiu a camisa do Vasco. Outro que teve uma história curiosa foi Felipe. Cria da base do Vasco, ele foi um dos protagonistas da Libertadores de 1998 e do Brasileirão de 2000. Depois foi para o Flamengo em 2003, onde jogou bem, mas sem grandes títulos. Só que em 2011 ele voltou ao Vasco e ajudou o time a conquistar a Copa do Brasil. Felipe é um daqueles jogadores que conseguiu respeito nos dois lados. E falando em respeito, tem também o Andrade, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Multicampeão nos anos 80, fez parte do time que venceu a Libertadores e o Mundial de 1981, ao lado de Zico. Mas no fim da carreira, teve uma rápida passagem pelo Vasco. Não marcou tanto no Gigante da Colina, mas sua carreira no Flamengo foi tão grandiosa que ninguém lembra disso. Agora, uma coisa que é certa, quando um jogador troca um rival pelo outro, a torcida não perdoa. Alguns conseguem se redimir, como Romário, que voltou ao Vasco e virou lenda. Outros, como o Bebeto, nunca mais foram aceitos do outro lado. E tem aqueles que jogaram nos dois, mas não marcaram época, então ninguém liga tanto. E você, qual desses jogadores foi o melhor a vestir as duas camisas? Tem algum que você acha que faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Valeu e até a próxima!